A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas Betel Dominical Adultos, irmãos da Assembleia de Deus, Madureira, Deus abençoe. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Estamos aqui para ajudar os irmãos com as lições, enquanto eu também aprendo com os irmãos. Se você desejar receber esse material aí em PDF, em PowerPoint, entre em contato conosco, envio para você gratuitamente. Todos os slides que nós usamos aqui, passamos para você em PowerPoint e em PDF. Também temos a lição escrita, mais alguma coisa além da revista, para ajudar você. Nós passamos para você em Word e em PDF. Meu telefone, você vê aí, é meu WhatsApp também, aí 991520454. Vamos então à lição. Nós estamos estudando neste trimestre as revistas Betel Dominical Adultos, com o tema Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Então estamos estudando o Evangelho de Marcos, que usa como metodologia apresentar Jesus como servo de todos. Primeiro, servo de Deus, executando a tarefa, a obra, salvífica, e foi tão obediente até a morte de cruz. E servo também indicando que ele servia a todos, era como um garçom servindo a todos. Ele servia pregando, ensinando e curando a todos. O comentarista deste trimestre é o pastor Abinai Vargas. Nós já estudamos a lição 1, Marcos e o seu Evangelho, lição 2, um coração de servo, lição 3, particularidades do servo, lição 4, o servo que age com excelência, lição 5, o servo e as multidões, lição 6, a autoridade do servo, e hoje vamos estudar a lição número 7, a fé no servo, o Evangelho dos milagres. Então nós sabemos que a linguagem que Marcos usa é uma linguagem mais dedicada aos romanos, então para os gentios, é uma linguagem mais simplificada. Ele não trabalha com as genealogias, e nem transmitindo muitas palavras assim, teológicas ou sacerdotais também, nada disso, porque os seus leitores não eram conhecedores da lei e nem dos rituais do tabernáculo ou do templo. Então ele ensina muito através dos milagres de Jesus. Ele fala muito sobre os milagres, e esses comentários que ele faz sobre os milagres são comentários didáticos. Jesus não só ensinava, pregava através de conhecimento da palavra de Deus, mas também através dos seus milagres. Se nós prestarmos atenção, metade dos evangelhos falam de sinais, prodígios e maravilhas. Nós vivemos numa época de escassez dos milagres, onde a maioria dos teólogos hoje estudam somente teoria. Eles não têm a prática. Eles não vão ao campo ganhar almas, não vão lá saber dos problemas que as pessoas têm, não só pelos problemas financeiros, mas as pessoas têm principalmente problemas de saúde, às vezes saúde mental, às vezes saúde física. Então, eles têm essa maior necessidade de ajuda nesta área, porque eles não têm condições de pagarem um médico, aí um especialista naquilo que eles necessitam. Se hoje já temos esse problema grande, imagine naquela época, e achar ali no meio de 300 mil pessoas e achar um médico, imagine a dificuldade. Então o povo tinha muita necessidade de curas, de milagres, de libertações. Aí hoje, como a população do mundo é muito maior, e as doenças são muito mais numerosas, então nós sabemos que do mesmo jeito também os médicos não dão conta de tanta gente, e nós temos aí essas filas imensas, e às vezes a pessoa precisa de uma operação, precisa esperar aí 1 ano, 2 anos para conseguir uma operação. Então a necessidade continua muito grande, e
os milagres, os sinais, prodígios, maravilhas, né? Aí as curas, as libertações continuam com a necessidade da misericórdia da igreja, do amor da igreja. É preciso que a igreja se desperte para poder ajudar essas pessoas na maior necessidade que eles têm, que é exatamente isso, de serem curados, de serem libertos. E se nós olharmos então nos evangelhos, nós vamos ver que é um modelo, é o padrão do evangelho. É sempre um milagre, uma manifestação sobrenatural de Deus, aí o ajuntamento de pessoas para verem isso, lá eles chegando, eles veem que é uma ação de Deus, aí se prega o evangelho a esse povo e eles se convertem, porque estão vendo que Deus está realmente no meio deles. Esse é o padrão de Atos e deve ser o padrão da igreja, não mudou nada. A igreja deve continuar com esse padrão. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, a fé no servo e as suas consequências. No subtópico 1, os amigos do paralítico demonstram fé no servo. Subtópico 2, um dos principais da sinagoga demonstrou fé no servo. Subtópico 3, uma estrangeira demonstrou fé no servo. No tópico 2, recorrer ao servo é vivenciar milagres. No subtópico 1, recorreram a Jesus pela cura da sogra de Pedro. No subtópico 2, o leproso recorreu ao servo por sua cura. No subtópico 3, o cego Bartimeu recorreu ao servo por sua cura. No tópico 3, a fé no servo nos mantém firmes. No subtópico 1, a fé no servo realiza o impossível. Subtópico 2, a fé no servo faz a diferença. Subtópico 3, a fé no servo produz milagres. Então, todos esses assuntos aí nós vamos passar por eles estudando nesta lição. Vamos ao texto áureo que diz: por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Então é evidente que aí exige fé, né? Então nós vamos orar com fé de que aquilo que nós estamos orando está sendo construído no reino celestial. É assim que funciona. Primeiro tem que nascer lá no reino espiritual, depois é que aparece aqui no reino material. Então a fé, ela vai construir no reino espiritual. Você acredita que isso vai ser realizado antes de ser realizado. Aí o que acontece? Quando nós acreditamos naquilo que nós não vemos, aí aquilo que nós não vemos se materializa, acontece. Então a fé é acreditar naquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos antes de vermos. Aí o que acontece? Vemos. O que Jesus disse? Se creres, verás a glória de Deus. Então olha só, para ver a glória de Deus, primeiro tem que crer nela, aí nós vamos ver. A verdade aplicada diz: na vivência dos problemas e das adversidades da vida, perseveremos na fé cristocêntrica. Então Jesus diz bem claro: no mundo tereis aflições. Nós passamos por aflições, tribulações, angústias, né? E vários problemas, além dos problemas financeiros, né? Temos vários outros problemas. Agora, se nós depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo, olha só, Jesus é o autor da vida, Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Tudo se resume em Jesus. Toda a Bíblia, ela se resume em Jesus Cristo. Tudo foi escrito por causa de Jesus. Veja só, Jesus sustenta o mundo inteiro. Então Ele governa, Ele está no poder, Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Então, tudo se resume em conhecer Jesus. Se nós estivermos com Jesus, pronto. Tudo está bem, tudo está resolvido, tudo está na paz. Para tudo, pense em Jesus como solução. Problemas financeiros, problemas conjugais, problemas na família, problemas nos negócios, problemas de saúde, aí saúde psíquica, saúde física,
saúde mental, né? Todos os problemas. Confie em Jesus Cristo. Sempre procure por Jesus. E toda dúvida que você tiver sobre a Bíblia ou sobre qualquer coisa, procure por Jesus. Qualquer coisa que você tiver dúvida na Bíblia, você procura. O que Jesus falou sobre isso? Pronto, está resolvido o problema. Jesus falou assim? Pronto, é isso. Então Jesus Cristo no centro de tudo, de todas as atenções, de todas as soluções. Sempre se lembre disso. Jesus Cristo. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que vem nos buscar brevemente para nos levar para morarmos com Ele para sempre. Então Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Sempre nos lembremos, Jesus Cristo. Quer chegar ao Pai? Jesus Cristo. Quer receber poder? Jesus Cristo. Quer pregar o Evangelho? Jesus Cristo. Quer orar? Jesus fazer milagres? É através de Jesus Cristo. Vai orar por alguém sempre em nome de Jesus Cristo. A maior arma que nós temos é o nome poderoso de Jesus Cristo. É Jesus Cristo conosco através do Espírito Santo. Então sempre Jesus. Agora, sempre é exigido de nós a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Olha lá, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então temos que orar. Lembre-se, só existe construção de coisas aqui na terra se nós construirmos primeiro no céu. E é através da oração. É crendo, orar com fé. E aí acontece. Então você quer vivenciar milagres? Então creia em Jesus. Ore, converse com Jesus. Todos os milagres são possíveis através de Jesus Cristo. Nada é impossível para Deus, nada é difícil para Deus, desde que você coloque Jesus Cristo como centro disto. Então, sempre, lembre-se, é através de Jesus. Vamos aos textos de referência. Marcos 2, 1, 3, 5 a 7, 10 a 11. Leamos. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico trazido por 4. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus novamente está em Cafarnaum, que ficava ali à beira, do lago de Genezaré, ou mar da Galileia. Então, ele tinha ali uma casa, ou era uma casa dele, ou alugada, ou era a casa de Pedro. Não sabemos, que casa ele estava sempre ali. Podemos imaginar que possa ser até uma casa sua mesmo, já que ali era um local próprio para um marceneiro morar. Havia construção ali de vários barcos, para quem ia navegar no Mar da Galileia. Era um excelente lugar para se fabricar barcos. Então pode ser que Jesus, antes de assumir o seu ministério, já estivesse ali preparando, tudo para que ele morasse ali, já que ele ia muito ali, sua família também, devido ao comércio que é claro que faziam, de Nazaré ali, ele pegava madeira e aí construíam barcos para vender principalmente ali à beira do Mar da Galileia, naquelas cidades que circuncidavam o Mar da Galileia. O certo é que Jesus conhecia já a região, conhecia bastante gente ali e estava ali de volta agora, e estava numa casa
E todos ficaram sabendo, parece que saíram gritando para a cidade afora. Olha, Jesus voltou, olha, Jesus está em casa, olha, Jesus voltou. E aquilo ali correu a notícia por toda parte e todos vieram até Jesus. Eles vinham para escutar Jesus ensinar, pregar, e também vinham para ver os milagres e, claro, receber os milagres também que Jesus realizava. Então havia ali uma multidão, encheram a casa onde Jesus estava, encheram lá fora, na porta, na janela, por todo lado tinha gente. E havia ali um paralítico e ele não conseguia chegar lá, mas 4 pessoas, não sabemos se já eram muito conhecidos ou se eram amigos ou até familiares, não sabemos, mas esses homens tiveram a fé para pegar aquele paralítico e levar até Jesus. Só que não tinha jeito de passar, não tinha jeito de chegar até Jesus. Então eles tiveram uma ideia. É claro que aí o paralítico também teve fé para que eles o conduzissem a Jesus, né? Ele queria ser curado e ele não aceitaria ser carregado, levado e subido até o telhado se ele não tivesse fé que Jesus o iria curar. Então, aqueles 4 homens tiveram essa ideia. As casas eram construídas de tal maneira que por fora da casa tinha uma escadinha que subia até o teto. Lá no teto tinha um lugar onde eles colocavam, às vezes, o alimento, né? Espalhavam ali para secar ao sol. Tinha ali um lugar que eles poderiam também dormir. Era um terraço, né? Alguns faziam mais bem feito, né? Com vigas de madeira bem fortes, depois cobriam com palha para não chover dentro de casa. E alguns trançavam essas palhas, né? Às vezes até misturavam com um pouco aí de barro. Cada um fazia de um jeito. O certo é que dava trabalho para abrir esse telhado. E aquele telhado foi feito para não chover dentro de casa, né? E a pessoa poderia andar em cima. Pode ver que nós vamos ver aí, por exemplo, Pedro estava esperando, né? A hora lá de almoçar, estava orando, estava num terraço de uma casa, né? E assim nós vamos ver vários exemplos. Então aquilo era construído para uma pessoa poder andar lá em cima também. Então, esses companheiros, esses amigos, então, esses ajudantes daquele paralítico, enxergaram a possibilidade de chegar até Jesus. Subiram o paralítico pela escada, aí furaram o teto, tinha que furar, tinha que cavar o teto. Então foram cavando, imagine, lá onde Jesus estava caía terra, poeira, né? Pedaços de madeira, de barro, de palha, caíram lá no chão. Jesus não falou nada, Jesus não reclamou, Jesus não disse volte outro dia, né? Jesus não disse fica na fila. Jesus estava vendo a fé deles, né? Então eles cavaram ali e olha que não foi um buraquinho, né? Tinha que caber uma maca onde o paralítico estava deitado. E os 4 então desceram o paralítico, devem ter colocado uma corda, né? 2 de um lado, 2 do outro, desceram a maca até Jesus. Veja só. E Jesus, a Bíblia diz que viu a fé deles, não só do paralítico, mas principalmente daqueles 4 amigos agora, daquele paralítico, que levaram o paralítico até Jesus para ser curado. Então Jesus vai dar uma declaração que talvez para o paralítico e os seus amigos foi uma decepção. Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Mas perdão de pecados você não vê, não é? E eles queriam o quê? Um milagre, que o paralítico andasse. Então Jesus disse, os teus pecados estão perdoados, que era o mais importante para aquele homem. Por quê? Os pecados estão perdoados por causa da sua fé. Olha só, a fé é que justifica o ser humano. Então, como ele teve fé em Jesus, Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Só que ali haviam religiosos e eles pensavam, cochichavam entre si, como pode uma coisa dessa? Quem pode perdoar pecado é só Deus. Então Jesus vai usar isto para ensiná-los e vai dizer, olha, o que é mais difícil dizer?
perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem, quer dizer, se referindo a ele mesmo, tem poder na terra para perdoar pecados, então disse ao paralítico: levanta-te, anda e leva a tua cama. Veja só. Então Jesus está dizendo para aquele homem: levanta, pega aí a tua cama, a tua maca que você está deitado, carrega e leva para casa. Aquela maca seria a lembrança daquele homem o resto da vida que ele foi curado. Ele colocaria ele na sua casa. Toda vez que ele olhasse para aquela maca, ele se lembraria: eu fui curado por Jesus Cristo. Um milagre aconteceu. E ali, aqueles religiosos ficaram assustados, admirados, porque viram que o paralítico levantou, pegou a sua cama e foi embora. Passou no meio da multidão, gritando, louvando a Deus, dizendo: consegui, passei pelo telhado e estou curado. Veja só que maravilha. Nós vemos que Jesus não hesitava em ajudar as pessoas. Ele sentia misericórdia, amor pelas pessoas, ele se condoía, ele tinha empatia, ele sentia a dor dos outros. Então ele queria ajudar. E assim, se você quer ser usado em dons do Espírito Santo, você tem que ter esse tipo de sentimento, de olhar para as pessoas doentes e desejar no fundo do coração que elas sejam curadas. Orar, passar horas orando, passar dias em jejum, tudo em favor de abençoar as outras pessoas. E não se faz isso por dinheiro, nem por fama, se faz isso por amor. As pessoas que são usadas por Deus são muito mal vistas hoje em dia. Por quê? Porque a liderança não são pessoas de muita oração, de muito jejum, e nem são usadas em dons. Então elas não compreendem essas coisas, ficam falando mal das pessoas que Deus usa. E muita gente, principalmente hoje os estudantes de teologia, que não têm a prática de evangelismo, não se condói pela pobreza, pela necessidade das pessoas doentes, pessoas precisando de ajuda. Não se condói por essas pessoas, não amam essas pessoas, não vão até essas pessoas porque não evangelizam de casa em casa, não conhecem os problemas das pessoas e aí ficam criticando quem Deus usa. Não sabem o que custa ajudar as pessoas. Além de sofrer perseguição, difamação, passar muitas vezes necessidades até financeiras, mas estão se dedicando, passam horas e horas em oração, dias e dias em jejum para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas, para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, para que as pessoas ouçam o Evangelho. E aí, tem aí um bando de crente ruim, gente má, perversa, que acha que porque tem um diploma é alguma coisa, e aí ficam perseguindo os servos de Deus. Mas Jesus nunca hesitou, nunca deixou de ajudar. Todos que procuravam, ele ajudava. Agora ele precisa fé em Jesus Cristo, fé em Deus. É preciso ir até as pessoas, orar por ela, colocar a mão sobre ela e acreditar que ela vai ser curada. E não fazer oração apenas por obrigação. Nós temos que saber, para Deus não há nada impossível. Jesus cura qualquer tipo de doença, liberta qualquer pessoa. Não importa se é depressão, se é ansiedade, se é câncer, se está aleijado, ou se está cego, ou se está surdo, não importa. Jesus cura tudo. Jesus fez milagres de todo tipo. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, lá em Caná da Galileia, naquele casamento. E dali para frente, todo o seu ministério sempre foi acompanhado por sinais, prodígios e maravilhas. Todo o tempo Jesus estava pregando, ensinando e curando a todos. Os milagres ajudam muito na pregação do Evangelho, na aceitação das pessoas de ouvirem a palavra de Deus e serem salvos. Oremos para que Deus resolva essas causas que muitas vezes são acreditadas como impossíveis. Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, aumenta cada dia a nossa fé, Senhor, ajuda-nos a crer em Ti, Senhor, no Teu poder. Senhor, ajuda-nos. Abençoa Teu povo, usa Teu povo, Senhor,
para orar pelas pessoas a crerem que o Senhor vai solucionar todos os problemas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos à introdução da lição que diz: veremos na presente lição o poder e a compaixão do servo demonstrados na operação de milagres, assim como a relevância da fé cristocêntrica que se expressa no clamor, na busca, submissão e perseverança por parte dos necessitados. Então aí a palavra compaixão, né? Então Jesus tinha essa empatia pelas pessoas, ele sentia a dor das pessoas, ele olhava e via o sofrimento, a angústia, via ali a necessidade que eles tinham de Deus. Eles não tinham ninguém para orar por eles, não tinham ninguém para representar Deus ali, orando e eles sendo curados, sendo libertos. Os sacerdotes, aquele povo todinho ali, levitas, né? Os escribas, fariseus, saduceus, tudo, nenhum deles eram usados em milagres. Então eles faziam longas orações apenas para receber uma oferta, né? Receber o dízimo das pessoas, para cumprir uma religião, apenas por isso. Nós temos visto várias pessoas fazerem isso, né? Na igreja. Oram apenas por orar. Às vezes é pedido até uma oração por alguém, nem lembram de orar. Ou então coloca alguém para orar lá. Uma oração sem fé nenhuma, uma oração apenas para cumprir tabela, apenas oração, faz uma oração bonita e tal. Não estão falando com Deus, estão falando para o povo, na verdade. Oração sem fé nenhuma que a pessoa vai ser curada. Então é preciso crer. E ali o povo não tinha ninguém para fazer isso. Então Jesus chega, olha a necessidade, era um povo, ele diz que é como um povo que não tem pastor. E aí então Jesus se condói, tem compaixão, misericórdia, ama aquelas pessoas, vê o sofrimento delas e ele está ali orando sempre por elas. E os milagres vão acontecendo, o amor de Deus vai sendo manifesto, o poder de Deus, o Espírito Santo que estava em Jesus, ele capacita com todos os dons do Espírito Santo para que ele orasse e as pessoas fossem todas curadas e libertas. E assim nós devemos nos submeter ao Espírito Santo, ele vai nos guiando a ajudar as pessoas, nos movendo, né? O amor de Deus nos constrange. Nós vamos olhando a situação das pessoas e vamos ajudando, vamos orando e elas sendo curadas. Por isso que nós vamos nas igrejas, todo lugar que nós vamos, nós passamos tempo orando pelas pessoas. Aí são centenas de pessoas curadas. Chamamos cada pessoa, oramos por cada um individualmente ali. E aí Jesus vai curando, vai curando a todos. É maravilhoso o amor que Deus tem por nós. Vamos ao tópico 1 da lição, a fé no servo e as suas consequências. O Evangelho de Marcos traça com graça que todos aqueles que recorreram ao servo com fé foram socorridos por ele. Pode-se dizer, portanto, que essa fé verdadeira em Jesus Cristo, além de nos salvar do inferno, traz cura para a alma e o corpo. Então todos aqueles que recorreram a Jesus foram curados. Em Nazaré aconteceu uma coisa tremenda, né? As pessoas não foram até Jesus, perderam a cura. Então aqueles que não vão é porque não acreditam, então não recebem. É simples, né? Nós vamos às igrejas orar para as pessoas, aí se formam filas, oramos, Jesus vai curando a todos, mas ficam várias pessoas doentes, sentadas, que não vão à frente, às vezes por vergonha, às vezes não querem que as pessoas saibam que eles estão doentes, né? Ou às vezes a doença é muito ruim, eles não querem que seja divulgado, né? E aí ficam sem ser curados. Mas todas as pessoas que vão, que têm fé, que vão receber a oração por cura, aí todos são curados, porque Jesus quer curar a todos. Nós temos que nos lembrar, então, a pessoa precisa de fé para ir até onde a pessoa está orando, né? Mas muitas vezes também nós oramos por pessoas que nem sabiam que nós oramos e Jesus cura, e elas foram curadas.
pouco tempo eu viajei com a médica dentro do avião e ela com um caroço grande no pescoço e estava indo para ser operada, e eu coloquei a mão, orei, na mesma hora o caroço desapareceu. Então a maioria das vezes depende da fé daquele que está orando, fé que Jesus vai curar. Não depende muito da fé das pessoas em serem curados. Às vezes sim, às vezes não, mas a maioria das vezes o mais importante é aquele que vai orar ter fé que Jesus cura. E sempre orar em nome de Jesus. A cura está em Jesus Cristo. O poder para curar está no Espírito Santo. Então a fé é exigida para a salvação. Olha lá, pela graça sois salvos. O que é graça? A obra salvífica de Jesus executada na cruz do Calvário. Esta é a graça de Deus. Agora, o que é que diz? Somos salvos por esta graça. Jesus fez tudo para que nós fôssemos salvos. Nós não precisamos fazer nada. Agora diz, mediante a fé. Então nós vamos ouvir a pregação do Evangelho falando a respeito da obra salvífica de Jesus, falando que Jesus já fez tudo para nós sermos salvos. Aí nós temos que crer nisso para sermos salvos. Se nós não cremos, não tem salvação. Veja, em Efésios 1,13 diz que nós estamos em Cristo depois que nós ouvimos, né, a pregação do Evangelho, a palavra da verdade. Aí cremos, aí nós recebemos o Espírito Santo. Então a justificação se dá por nós crermos na pregação do Evangelho, cremos na obra salvífica de Jesus. Então, o mais importante para sermos salvos, graça de Jesus, Jesus fez tudo, a obra salvífica. Então, crermos nisso, né, a fé. Agora, a fé também vai nos impulsionar para sermos curados, vai nos impulsionar para orarmos pelas pessoas, e elas serem curadas. No tópico 1, subtópico 1, os amigos do paralítico demonstraram fé no céu. Certa ocasião, Jesus estava em Cafarnaum. Imediatamente se espalhou a notícia de que ele se encontrava em uma determinada casa. Mediante a esta informação, se reuniram tantas pessoas que não havia mais lugar, nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Marcos escreve que, enquanto Jesus estava anunciando a palavra, 4 amigos trouxeram o paralítico para ser curado pelo céu. Entretanto, devido a toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Movidos por uma fé gigante, estes amigos venceram as dificuldades que o momento apresentava quando tomaram a atitude de abrir um buraco no telhado da casa, fazendo o amigo chegar até a presença de Jesus, o servo, onde aconteceu o milagre. Marcos 2,4. Então esse milagre aqui foi notório, né? Teve um destaque muito grande, porque nunca tinha acontecido isso, de fazer-se um buraco no teto para dar acesso a Jesus, né? E aqueles homens tiveram tanta fé que foram capazes de fazer isso. E veja que o paralítico, é evidente que o paralítico tinha muita fé que ia ser curado, senão ele não ia aceitar isso, né? Ser carregado no meio de uma multidão, ser levado por uma escada, subir no telhado, depois fazer um buraco, descer ali. Se ele não tivesse fé, ele não aceitaria aquilo de jeito nenhum. Então ele tinha certeza que ia ser curado. E os amigos também tiveram certeza, fé, que ele seria curado. Desceram o paralítico até Jesus, e ali Jesus perdoou os pecados dele, porque ele foi justificado pela fé que teve em Jesus. E depois Jesus, então, o cura. E o milagre acontece na vida daquele homem. Ele foi correndo para casa levando a sua maca, né? Alegre, feliz, porque o milagre se realizou. Imagine aquele homem passando com a sua maca no meio da multidão. E as pessoas dizendo, como é que ele conseguiu chegar lá? Que coisa! Ele não passou por aqui, está cheio de gente, como é que eu não consegui chegar e ele conseguiu? Como é que aconteceu isso? Aí ele passava feliz, dando glória a Deus, e foi embora para sua casa com aquela maca. Glória a Deus, aleluia. Ainda no tópico 1, subtópico 2, um dos principais da sinagoga demonstrou fé no servo. Na passagem que Jairo recorre ao servo, podemos nos aprofundar sobre a fé, pois toda a narrativa de Marcos mostra que Jesus é a esperança dos desenganados. Esta abordagem de um pai aflito nos mostra que o impossível pode acontecer quando Jesus intervém.
presenciamos neste evangelho que após Jesus curar o endemoniado de Cafarnaum, Marcos 1, 21 e 26, curar a sogra de Pedro, Marcos 1, 29 a 31, curar um leproso, Marcos 1, 40 a 42, curar o paralítico de Cafarnaum, Marcos 2, 11 a 12, curar um homem que tinha uma das mãos mirradas, Marcos 3, de 1 a 5, curar uma mulher que tinha um fluxo de sangue, Marcos 5, 25 a 34, ele agora ressuscita a filha única de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. Marcos 5, 35 a 43. Veja aí quantos milagres, né? Então Jesus ali em Cafarnaum realizou muitos milagres. Jesus adverte aquele povo daquela cidade. Olha, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que foram feitos aqui, eles com certeza teriam se arrependido, teriam se livrado da destruição. E Jesus disse: olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês no juízo final, porque vocês estão vendo, estão ouvindo, estão sabendo, foram esclarecidos sobre Deus, o amor de Deus, e vocês que se recusaram a reconhecer e a aceitar isso serão condenados. Então vamos ver que Jairo chega, né? Aí vem a notícia que sua filha já tinha morrido e Jesus disse: tenha fé, não se preocupe. E Jesus entrou na casa do Jairo, só deixou lá dentro ele, Pedro, Tiago e João e o Jairo e a esposa. Aí foram até a menina, não é? E lá Jesus disse: Talita cumi, quer dizer, menina, levanta. Aquela menina ouvia muitas vezes seu pai dizendo isso, sua mãe dizendo isso, né? Estava dormindo lá, diziam: menina, levanta. Então Jesus chegou ali. Olha, antes de entrar, Jesus disse àquela multidão que estava ali chorando, né? Ele disse: olha, não se preocupe, a menina só está dormindo. Por quê? O milagre, a fé, a gente vê antes, a gente já vai orar sabendo o que vai acontecer. Olha, quando Jesus foi orar para que Lázaro ressuscitasse, antes de Lázaro ressuscitar, Jesus já disse. Então Jesus orava já tendo a certeza que aquilo que ele estava orando iria acontecer. Para ele já estava acontecendo. Então, quando ele entra, ele já diz: a menina só está dormindo. E a Bíblia diz que riram-se dele. As pessoas disseram: quem é esse maluco? Chega aqui e diz que a menina está dormindo. Nós sabemos, nós fomos lá, olhamos, a menina está morta. Mas para Jesus era apenas dormindo. Então Jesus chega e diz: menina, levanta. A menina se levanta, né? Pega ali a mão da menina, diz: alimente a menina, dá comida para ela. Então veja quantos tipos de cura Jesus praticava. Olha, quantos tipos. Ele disse: nós vamos fazer maiores obras do que ele fez. Acredite nisso, ele quer nos usar. Olha, libertou o endemoniado, curou a sogra de Pedro que estava com febre, limpou o leproso, né? A pele do leproso ficou limpinha, acabou a lepra. Paralítico andou. Aquele homem tinha uma mão seca, mirrada, né? Foi curado. A mulher que tinha fluxo de sangue, tinha gastado toda a sua fortuna com os médicos, né? Tocou na hora do seu vestido, foi curada. Só em Cafarnaum nós imaginamos que ali Jesus deve ter feito no mínimo, ali uns 300 milagres ali, durante todo o tempo que ele esteve ali. Então aqueles que ainda não creram em Deus, não se converteram, não se arrependeram dos seus pecados, não mudaram de vida, não se importaram com Jesus, então realmente mereciam uma condenação terrível. E Jesus advertiu a eles sobre isto. Então Jesus mostrou que até sobre a morte ele tem poder. Então ele ressuscitou essa menina, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, né? Então, mostrando que até sobre a morte ele tinha poder. E a ressurreição de mortos é uma realidade.
Nós pouco sabemos sobre isto, né? Quase não temos visto isto, né? Acontece muito, por exemplo, na África, a ressurreição de mortos. No subtópico 3, uma estrangeira demonstrou fé no servo. Marcos diz que a intenção de Jesus ao entrar em uma casa nos termos de Tiro e Sidom era que ninguém soubesse de sua presença ali, Marcos 7:24. Entretanto, vemos que ele não pôde manter-se distante da execução de sua missão. Marcos conta que apareceu uma mulher cananeia que fez uma petição não para ela, mas para o servo, que é Jesus, libertar sua filha das forças que a oprimiam. É curioso observar que Jesus contrapõe de maneira no mínimo curiosa o pedido daquela mãe desesperada quando diz: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, Marcos 7:27. É bom que se diga que alguns estudiosos da Bíblia são unânimes sobre esta interpretação. Para eles, filhos trata-se de uma alusão aos judeus, enquanto que cachorrinhos se refere aos gentios. Notamos que esta mulher, além de mediadora, era também sábia, pois respondeu ao servo corretamente e assim ele responde positivamente e realiza o pedido daquela mãe. Então vamos ver que Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom, ali hoje onde é o Líbano. Ali foi uma região que cedeu muita madeira para a construção do templo em Jerusalém. Salomão fez um acordo ali e ele dava azeite, muita coisa ali para o rei e recebia em troca madeira, E essa madeira era cedro, do Líbano, é famoso o Líbano por causa dos cedros. Então Jesus estava ali, na verdade ele estava fazendo um retiro com seus discípulos, ele estava ali para orar, para conversar, ensinar os seus discípulos, muita coisa. Então ele não queria ser incomodado, mas aquela mulher chegou ali, insistiu e disse que a sua filha estava miseravelmente endemoniada e precisava que Jesus ajudasse. Então Jesus está no território estrangeiro, ali não pertencia a Israel, mas Jesus não deixa de amar, não deixa de ter misericórdia, porque a pessoa é estrangeira. Mas ele diz: olha, eu vim com uma função, a minha função é pregar, é trazer o reino de Deus aos judeus. Agora ele não está dizendo que é só para os judeus, é que no início era só para os judeus. Então Jesus é o Messias, ele veio para salvar Israel, para reinar sobre Israel. Aí depois é que ele pregaria ao mundo inteiro. Mas primeiro era Israel. Mas o que acontece? Israel rejeitou o Messias, E Jesus vai dizer: olha, eu encontrei mais fé nos estrangeiros do que em Israel. Ainda dá um exemplo que machuca os judeus. Diz que o profeta Elias, onde é que foi fazer o milagre? Foi sustentado por uma viúva fora de Israel. Eliseu, mesma coisa. Aquelas pessoas tiveram mais fé do que os judeus. O centurião romano teve mais fé em Jesus do que os judeus. E aquela mulher demonstrou também ter mais fé que Jesus curaria sua filha do que os próprios judeus. Mesmo Jesus dizendo que veio para a casa de Israel, ele veio para os judeus, exclusivamente para pregar aos judeus, reinar sobre os judeus. E ele diz: olha, como são considerados os gentios, aqueles que não são judeus? São considerados como cachorrinhos, são chamados assim. Os judeus consideravam os ímpios, os gentios como cães, como ímpios. Então ele está citando um provérbio entre os judeus. Então o que a mulher faz? A mulher diz: bom, tudo bem. Ela chama Jesus de Senhor, que é muito importante, e ela vai dizer: olha, tudo bem, os cachorrinhos, eles ficam debaixo das mesas dos seus senhores. Então, sempre cai alguma coisinha no chão e eles comem. Então, o que ela está dizendo? Eu creio que o Senhor é tão poderoso, que é realmente de Deus,
E eu creio que o Senhor vai deixar pelo menos uma migalhinha do poder de Deus que está sobre o Senhor para ajudar a minha filha que está endemoniada. Olha só, ela teve uma fé tremenda, que uma migalha do poder de Jesus seria suficiente para sua filha ser curada, ser liberta. E Jesus olhou a fé daquela mulher e atendeu aquela mulher. Na mesma hora a filha foi liberta. Então Jesus fala, dos tamanhos de fé. Algumas vezes Jesus fala, quão grande é a sua fé. Outras vezes disse, não tendes fé? Outras vezes ele diz, quão pequena é a sua fé. Olha só. Então aqui ele elogia a fé dessa mulher, elogia a fé do centurião. Ele elogia, ele fala do tamanho da fé. Por quê? Todos nós recebemos fé que vem de Deus, mas nós temos que desenvolver essa fé. Então, tem gente que tem pouquíssima fé, tem gente que tem fé, tem gente que tem muita fé, São vários tipos, então, de tamanhos de fé. Então, creia que é assim que acontece. Então, ao ouvir o Evangelho, o que acontece? A pessoa, uns têm fé, outros não têm fé de jeito nenhum naquilo que ouviram, desprezam, Outros têm uma fé pequena, mas tem aqueles que têm uma fé maior e acreditam realmente. Esses são salvos. Então, se nós vamos a Jesus com fé, então ele responde positivamente, atende a nossa fé. Sempre lembrando, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa mulher aí, lembrando que ela era uma mulher sírio-fenícia, Ela era descendente, então, muito provavelmente, ela tinha ali um pai que era sírio e uma mãe que era do Líbano, fenícia. Então a mulher foi mediadora porque ela intercedeu, não por ela, estava pedindo por ela estava pedindo pela filha. Então intercedeu pela filha. Estava fazendo um trabalho de mediadora, mediando, a bênção, pedindo a Jesus a bênção, mas para a sua filha. No tópico 2, recorrer ao servo é vivenciar milagres. Montando um cenário glorioso e rico, Marcos relata que, nos dias de Jesus, muitas pessoas que recorreram ao Senhor e por ele foram tocadas, receberam a cura das suas enfermidades. Então veja que todos que chegaram a Jesus pedindo alguma coisa, receberam. Todos que clamaram, pediram, foram até Jesus. Ali, tanto aqueles que foram tocados por Jesus, quanto aqueles que tocaram em Jesus, também foram curados. Então a fé das pessoas levou-as a ir até Jesus. Alguns só de tocar, Aquela mulher no fluxo de sangue só tocou, e não foi nem Jesus, foi na veste de Jesus e já foi curada. Então a unção, o poder de Deus estava sobre Jesus. Veja, Pedro, ele passava e as pessoas estavam apenas na sombra lá, a sombra de Pedro, o sol batia, a sombra de Pedro passava sobre elas, elas eram curadas. Não quer dizer que a sombra de Pedro curava, mas a unção, o poder de Deus que estava sobre Pedro, então provocava a cura naquelas pessoas. Elas tinham fé, elas queriam ser curadas e acreditaram que chegasse ali, elas seriam curadas. Então, Pedro, no meio da multidão, passava, às vezes não tinha tempo de pôr as mãos sobre todos, e as pessoas eram curadas mesmo assim. Do mesmo jeito aconteceu com Paulo, Levava os lenços, os aventais de Paulo, lançava sobre os enfermos, os demoniados. Eles eram libertos, os enfermos eram curados. Isso então que nós chamamos a unção, o poder do Espírito Santo que está sobre a pessoa. Mas, olha só, são pessoas que vivem o quê? Em constante oração, em constante jejum, Pessoas que realmente creem em Deus, têm fé em Deus e são tremendamente usados por Deus. No tópico 2, sobre o tópico 1, recorreram a Jesus pela cura da sogra de Pedro. Nos 3 anos do seu ministério na terra, Jesus realizou vários milagres. Um desses milagres foi a cura da sogra de seu discípulo Pedro. Marcos informa que, ao entrar na casa de Pedro, falaram do estado de saúde da pobre mulher que estava febril. Marcos 1,30. Diante da seriedade do problema, Jesus não hesita em ter misericórdia daquela pobre mulher. Afigura-se entre os evangelhos que uma das razões da cura dos enfermos no ministério de Jesus estava em sua capacidade de demonstrar compaixão. Então,
Chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Marcos 1,31. No texto encontra-se o registro de que Jesus repreendeu a febre e aquela mulher foi imediatamente curada e passou a lhe servir. Então Jesus agora na casa de Pedro, também ali em Cafarnaum, né? Jesus provavelmente foi convidado por Pedro, né, para fazer um lanche, alguma coisa. O certo é que a sua sogra estava com febre, estava doente, e disseram a Jesus que ela estava assim, estava necessitando da sua ajuda porque ela estava com febre, estava doente. Então Jesus pega na mão da sogra de Pedro e na mesma hora ela é curada. Nós gostamos de orar assim. Você pode ver nos nossos vídeos, né, que centenas de pessoas são curadas assim. Eu gosto de colocar a mão na cabeça da pessoa, né? Quando a pessoa tem um problema num lugar onde não posso colocar a mão, eu sempre, por exemplo, a mulher, eu coloco sempre uma irmã ali para colocar a mão sobre o lugar que a pessoa está com a doença, e eu coloco a mão sobre a mão dessa pessoa, e aí então a pessoa é curada. Pode ver que eu sempre gosto de colocar a mão. Às vezes eu uso óleo de unção, às vezes não, mas na maioria das vezes não. Então colocamos a mão sobre a pessoa e a pessoa é curada. E Jesus fazia isso, né? Direto, ele fazia isso. Então aconteciam milagres e mais milagres, curas e mais curas, milhares de curas, cremos que foram realizadas por Jesus. Então o texto diz que a sogra de Pedro foi curada e passou a servi-los, né? Então, provavelmente, né, assim como em toda casa tem aquela senhora, né, a sogra ou a mãe, a pessoa mais idosa gosta de fazer ali umas coisinhas, né, para a pessoa comer, para achar. Muito provavelmente, né, a mulher aproveitou que estava curada e foi fazer um lanche para Jesus. É maravilhoso quando uma pessoa é curada, né, e começa a trabalhar para Jesus. No tópico 2, subtópico 2, o leproso recorreu ao servo por sua cura. Por falta de espaço, não é possível relatar aqui todos os milagres realizados por Jesus. Contudo, os muitos milagres relatados nos 4 evangelhos foram escritos para que tivéssemos fé que Jesus é o Cristo, o servo de Deus. Um destes milagres realizados pelo servo encontramos nos evangelhos sinóticos, quando um leproso se aproxima dele, rogando-lhe que o cure daquela terrível enfermidade. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Marcos 1,40. Nesta hora assistimos que mais uma vez o Filho de Deus teve compaixão e disse: quero ser limpo. Marcos 1,41. Afigura-se que após dizer estas palavras, no mesmo instante a lepra desapareceu e aquele homem ficou curado. Marcos 1,42. Então é uma coisa impressionante, né? Às vezes a pessoa não acredita que Jesus quer curá-lo. Impressionante isso. Mas sempre Jesus quer curar. Então aquele homem disse: se queres, podes limpar-me. Então ele acreditou que Jesus poderia curá-lo. Agora dependia de Jesus se Jesus queria fazer isso. Então Jesus disse: quero ser limpo. Então é o desejo de Jesus. Qual seria o prazer de Deus em ver alguém doente? Por que ele deixaria alguém sofrendo? Veja só, ele quer curar a todos. É o prazer, é o desejo de Deus que todos estejam curados, livres de toda opressão maligna. Deus não quer ver ninguém doente, ninguém sofrendo, não. Quem é o Pai que deseja que seus filhos sofram, que fiquem doentes? Se nós falarmos isso, olha a resposta de Jesus para nós: eu morri em seu lugar na cruz, levei sobre mim todos os seus pecados, doenças, enfermidades, maldições. Por que eu não desejaria curar você se eu já levei na cruz todas essas doenças e enfermidades? Então Jesus toca naquele homem, ora por ele, e na mesma hora a pele dele fica limpinha. Comigo acontece muito de eu orar por essas coisas assim de pele, né? E a pessoa geralmente não é curada na mesma hora, mas no outro dia amanhece limpinho. Muitas vezes aconteceu assim. No tópico 2, subtópico 3, o cego Bartimeu recorreu ao servo por sua cura.
Não temos dúvidas algumas de que, ao restabelecer a visão ao cego Bartimeu, Jesus transformou todas as áreas da vida daquele homem. Podemos dizer que Bartimeu agradou ao servo, pois mostrou ser um homem de fé. Marcos relata que, ao ouvir alguém dizer ser Jesus de Nazaré, que estava passando por ali, o cego começou a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10:47. Observamos na história deste cego o verdadeiro motivo pelo qual a Bíblia enfatiza que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Se bem observado, Bartimeu podia ser cego fisicamente, contudo conseguia enxergar o invisível. Então vamos ver a cura em Jericó. Haviam duas Jericós, né? Uma Jericó que foi destruída por Josué e a outra Jericó que foi construída ao lado. Então Jesus estava saindo, passando pela velha Jericó, chegando à nova Jericó. Ali, na verdade, haviam dois cegos, né? Não era só o Bartimeu. O Bartimeu se destacava mais. Sempre tem aquela pessoa, né, que reclama mais, que pede ali de oferta, né, uma ajuda, que grita, que briga e tal. Então ele se destaca mais. Aqui o Bartimeu, filho de Timeu, então era aquele que se destacava mais, porque ele gritava alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Ele estava citando a palavra de Deus, né? Jesus como descendente do rei Davi, porque Jesus legalmente é o quê? Legalmente ele é filho de José. José é descendente direto do rei Davi, que nasceu o quê? Em Belém, né? Em Judá. Jesus também nasceu em Belém. Então, legalmente, oficialmente, Jesus é descendente do rei Davi. Não é o quê? Não é filho natural de José. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas legalmente, então, foi adotado por José, então passou legalmente a ser filho de José, que é descendente do rei Davi. Então, certo é que aquele homem teve fé e ele insistiu. Diziam: fica calado, cego, não perturba, cego, Jesus já passou. E ele gritando atrás: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele gritava, ele acreditou: é a minha oportunidade. Ele ouviu dizer: Jesus está passando aí. Ouviu falar sobre Jesus, quantos milagres, quantas pessoas curadas. E ele disse: é a minha oportunidade, eu não vou perder essa oportunidade. Eu morro, mas não perco essa oportunidade. Gritava, até que Jesus mandou, então chamá-lo. E ele é curado, né? Na mesma hora passa a ver. É coisa maravilhosa quando alguém passa a ver assim, né? Ou passa a ver, ou passa a ouvir. Nós temos orado por várias pessoas assim. Eu orei por uma pessoa que não tinha essa bolinha preta no olho, né? Não tinha. E apareceu na mesma hora, uma coisa maravilhosa. Pessoas cegas que passam a ver, surdas passam a ouvir, né? Oramos por uma moça há pouco tempo, lá no Espírito Santo, né? Na cidade de Vila Velha, e ela era surda de ouvido. Nos Estados Unidos oramos por duas surdas também, de nascença, passaram a ouvir. É coisa maravilhosa, a pessoa fica alegre, feliz demais, chora, se alegra, pula, grita. É uma felicidade muito grande. Jesus é tão bom, tão maravilhoso. Ele gosta de fazer milagres, gosta de ajudar as pessoas. Então essa pessoa, na verdade, é cego de vista física, mas enxergava muito espiritualmente, porque ele acreditou que ia ser curado e foi curado. Devemos nos lembrar que Jesus veio para salvar o homem. E a palavra salvar é sozo. E essa palavra, ela indica cura da alma e cura física também. Então são transformados aí espírito, alma e corpo. No tópico 3, a fé no céu nos mantém firmes. A Bíblia nos faz ver que não estamos desamparados. Estamos certos de que quando estamos enfadados a não sabermos mais o que fazer, podemos recorrer a Jesus confiando que Ele nos socorrerá. Então o que diz a promessa de Deus? Não vos deixarei, não vos desampararei. Então, Deus está sempre conosco, presente conosco. E lembrando, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus mesmo e mora dentro de nós. No tópico 3 sobre o tópico 1, a fé no céu realiza o impossível. Marcos descreve que Jesus saiu dos termos de Tiro e Sidom e foi até o mar da Galileia pela região de Decápolis.
O fluxo da história nos fazia que, nesta hora, algumas pessoas trouxeram-lhe um homem que era surdo e falava com dificuldades. Estes rogaram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Marcos 7,32. Como podemos ver, Jesus tira o homem do meio da multidão, põe os dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou na língua do homem. Nesta hora, Jesus olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isto é, abre-te. Marcos 7,34. Como é visto naquele instante, os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Então veja que esse homem era surdo, provavelmente não sabia falar corretamente, né? Que a pessoa que não escuta também não consegue falar corretamente, porque não escuta as palavras, né? o som das palavras. Então não sabe pronunciar corretamente as palavras. Então ele não escuta o que ele fala. Como ele não escuta o que as pessoas falam com ele, não escuta o que ele próprio fala, então só alguma palavra ele consegue acertar, a maioria não consegue, né? Então esse homem era assim, Jesus orou por ele, na mesma hora ele passou a ouvir e a falar corretamente. Então é um milagre maravilhoso, né? E Jesus fazia todo tipo de milagres. Este é mais um milagre que Jesus fez agora na região de Decápolis, na mesma região onde havia aqueles dois endemoniados, né? Um estava com uma legião de demônios que Jesus expulsou e foram para os porcos se precipitaram no mar e morreram afogados, e aquele homem foi pregar o evangelho entre os seus. Então esse homem, Jesus colocou os dedos no ouvido dele, né? E também Jesus cuspiu ali, colocou o dedo com a saliva ali na língua daquele homem que não conseguia falar direito. Olha, na mesma hora ele ouviu e falou. Muitas coisas, né, nós consideramos absurdas. Já pensou, nós fazemos isso, a pessoa hoje fala, é absurdo, isso não existe. São coisas que Jesus fazia, Jesus continua fazendo, né, e a gente faz na inspiração do Espírito Santo e Deus concede curas, milagres, né, tudo é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Nós temos hoje tanta gente criticando, mas tão pouca gente sendo usada por Deus. Tem gente que vive bem financeiramente. Sabe o que ele faz? Passa a vida dele só criticando as pessoas que Deus usa. É impressionante isso. No tópico 3 ainda, sobre o tópico 2, a fé no servo faz a diferença. Talvez você me pergunte, mas como manter a fé diante de tantas aflições? Daí não ser exagero responder que sabemos que não é simples, contudo entendemos que através da fé em Jesus testemunharemos o agir e a providência de Deus em nosso viver. Para que sejamos bem compreendidos, é bom que se diga que quando sentimos que estamos enfraquecidos na fé, devemos pedir a Jesus que não nos deixe descuidar, que nos sustente na direção certa. Assim nossa fé estará sempre em ascensão e fará com que não nos aflijamos diante das dificuldades. Não se angustie diante das incertezas. Neste sentido, devemos orar e crer que para nosso Senhor não há impossível, porque nossa fé em Deus fará toda a diferença. Então veja, pode ser pelo que você está passando, não importa sua aflição, sua angústia, sua necessidade. Jesus é a solução. Jesus está aqui para nos ajudar. Tenha fé, acredite. Jesus quer só o nosso bem. Deus é nosso Pai, cheio de amor, de misericórdia, que foi capaz de dar o seu único filho para morrer por nós. Imagine, é um amor tremendo, Ele nos ama mesmo. Ele só quer o nosso bem. Você só precisa crer e receber. Retire essa dificuldade que você tem de receber a bênção de Deus, receber o amor de Deus. Creia que Deus ama você. Não há nada impossível para Deus. Então nós vemos que Jesus, lá em Isaías 53, diz que levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades. Olha, em Gálatas 3,13, Paulo diz que ele levou todas as nossas maldições sobre ele. Então, nós temos só que receber, temos que crer e receber a bênção do Senhor nas nossas vidas. Ali nós vemos que Jesus, o poder de Deus, a unção do Espírito Santo que estava sobre ele era tão forte que as pessoas se lançavam, né? Pulavam até para poder encostar nele e eram curados. É coisa maravilhosa quando nós vamos a Jesus. Jesus está pronto, sempre pronto a nos curar. Tópico 3, sobre o tópico 3, a fé no céu produz milagres.
Podemos dizer sem medo de errar que não basta apenas acreditar em nosso Senhor se não expressarmos nossa fé nele. Notamos que Marcos, em seu Evangelho, nos mostra que se depositarmos nossa fé em Jesus, é possível testemunharmos o milagre em meio às tempestades da vida. Neste Evangelho assistimos que, enquanto o Filho de Deus esteve na terra, ele sempre socorreu os necessitados que eram conduzidos até ele. Desse modo, podemos dizer que a fé em Jesus Cristo é um manancial inesgotável de possibilidades. Veja só, a fé em Jesus é um manancial inesgotável de possibilidades. Imagine, em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Basta crermos em Jesus, basta orarmos com fé e Ele traz a solução. Veja só, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Não viva só neste mundo se você tem Deus morando dentro de você. Não dependa da sua inteligência, capacidade, se você tem o Espírito Santo, você tem Jesus Cristo para ajudá-lo em tudo. Não dependa de pessoas, de homens exclusivamente, se você tem Deus para te ajudar. Sempre esteja na dependência de Jesus Cristo, sempre crendo no poder de Jesus Cristo, no amor de Jesus Cristo por nós. Conclusão. Como visto na lição, o milagroso agir do céu está intimamente relacionado ao exercício de seu ministério, porque seus milagres são a confirmação de sua divindade e o testemunho do cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. Então veja, o ministério de Jesus, a vida de Jesus, tudo indica para nós que Ele gosta, que Ele ama fazer milagres, Ele ama ajudar as pessoas a curar, salvar, libertar, batizar com o Espírito Santo. Ele ama a todos nós, só que é o nosso bem. Então, nós só temos que nos entregar, nos colocarmos à disposição de Jesus. E Ele vai nos ajudar e também vai nos usar para abençoar os outros. Creia nisso e receba isso. Vamos orar agora. Se você ouvindo essa palavra deseja entregar sua vida para Deus, crê que Jesus veio como homem, nasceu como homem aqui, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, levou sobre ele nossas maldições, morreu em nosso lugar na cruz, o juízo que era para nós, ele tomou sobre ele, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar e você recebe a cura, recebe o seu milagre, em nome de Jesus. Não se esqueça, se desejar nos convidar para estarmos aí, entre em contato. 99951520454, que é meu WhatsApp também. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai de amor e de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te pedimos, salva agora essas vidas. Em nome de Jesus, se esforça agora e creia. Em nome de Jesus, receba a cura, receba agora a libertação, receba o Espírito Santo, receba a salvação, receba o seu milagre. Em nome de Jesus, toca, Senhor, essas vidas, solta todo mal. Em nome de Jesus, toca, Senhor, e cura totalmente agora. Em nome de Jesus, solta toda enfermidade, toda doença. Toca neles, Jesus, toca neles agora. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe a todos.